Vamos apreciar os belíssimos trajos deste grupo. Em finais do século XVIII, algumas figuras típicas de Coimbra despertaram a curiosidade de artistas, viajantes e escritores que delas nos deixaram elucidativas imagens e descrições. A verdadeira do Mantel e a Senhora de Mantilha. Se a vendedeira povoava os largos de Sansão, da Serrelha ou da Feira dos Estudantes, as raparigas das classes populares não saíam à rua sem um mantel. Aqui em Coimbra, já no tempo de Dom João V, se chamava tricana, nome que veio a estender-se a quem usava. As mulheres, com certo extrato social, porém, usavam a mantilha de longa tradição, que na versão citadina tinha uma pouca forma extravagante. Por volta de 1800, o sangrador era, por certo, outra figura do cotidiano coimbrão, com a bacia de faiança, as olarias da cidade, a toalha e outros apetrechos, dirigia-se à casa dos fregueses, onde tanto podia demonstrar a sua perícia a fazer a sangria, usada como remédio em quase todas as doenças, como mais comumente e trivialmente fazer a barba. Durante a primeira metade do século XIX, as mulheres de Coimbra decidiram pôr de parte a velha mantilha, ridicularizada pelas novas modas, e começaram então a usar a capa que rapidamente se popularizou nas suas versões de capote e capoteira, esta mais curta e menos rodada. Abaixo da cidade, partilhando a atividade das ruas estreitas que conduzem à Praça Velha, segundo o crescimento da município ligado ao comércio e artesanato. Alguns membros da pequena burguesia mostraram-se permeáveis às novas modas de trajado, misturando-as com aspectos locais. Por meados do século passado, trajavam assim o açougueiro e o tendeiro. As mulheres deste estado social introduziram o uso do chale na cidade, ainda peças de importação que aqui temos nas duas versões de cachemira e de seda. O uso do chale rapidamente se vulgarizou e pouco depois da inauguração do mercado de Dom Pedro V, em 1867, já as mulheres de Coimbra o não dispensavam quando lá iam às compras. Também o vimos na vendedeira de Arrufadas, que não cessava de apregoar este bolo genuinamente coimbrão pelas ruas da cidade ou à passagem dos comboios na Estação Velha, depois de 1864. Viajantes de Coimbra lá estavam também prontas a prestar os mais diversos serviços. O jornaleiro trabalhava para a Câmara na abertura de novos arruamentos e caminhos. A servente de estudantes e o moço de mercados marcam, no século XIX, o dia a dia desta cidade, que há 7 séculos é terra de estudantes. Mas Coimbra é também uma cidade campestre. As terras de cultivo ainda não há muitos anos vinham portas dentro. Ainda hoje, a Alta está cheia de pequenos quintais. Coimbra não poderia viver sem o seu campo, nem sem os seus camponeses. Estão sempre presentes. Quer estejamos em trajo corrente de ir ao mercado da Praça Velha por meados do século passado, quer em trajo de festa, cerca de 1900, para vir à Romaria do Espírito Santo ou à Rainha Santa. O campo mais importante do que o campo era o mundo. Fazendo-nos girar a rodas de reca, sulcado pelas barcas serranas e animado pelas oleiras lavadeiras.
Ribeiro pela Bandeira, cerca de 1900, com a sua característica maneira de trajar, não poderiam deixar de estar presentes nos traços da cidade, já que Coimbra, sem Mondego, não teria razão de existir. O Mondego tinha também, tal como hoje, grande parte da água que a cidade consumia. Mas era preciso ir buscá-la, ou às fontes que se situavam na periferia da zona habitacional. A importância das triqueiras aguadeiras, tão decantadas e fixadas pelas máquinas fotográficas dos começos deste século. E estudantes de Coimbra foi também a cidade dos tríqueros, já que por esse nome se designavam os habitantes que não frequentavam os estudos. Foram os tríqueros e as trincanas, isto é, rapazes e raparigas de Coimbra, que em contacto com os meios eruditos geraram um tipo de cultura popular único que muitas outras terras do país imitaram. Trincanas que deixaram a imagem emblemática da cidade. Sobretudo, quando por volta de 1900, milhões se engateavam para a festa. Em especial, quando essa festa era a das fogueiras do São João. Em pleno século XX, a mulher de Coimbra teima ainda em se demarcar das demais pela maneira de trajar, não dispensando o seu charme, agora mais simples, quadrados. O último traço da trincana é um hino romântico ao amor e à saudade, a trincana de Vicente. A lembrança de uma história de amor que marcou a raparigas da Alta, saio de merino de 8 pontas, usado de maneira diferente conforme o estado civil de quem o entregava. Onde São João aventurando uma vez, as fogueiras, teus olhos, aventureiros em cada vez. As fogueiras, teus olhos, fogueiras de São João, em Coimbra. Por altura de São João, a Academia juntava ao povo, dançava e cantava, e dava a esses mais o nome de fogueiras, ainda que no meio da rua não se queimasse lenha. Mas a verdade é que a fogueira aparecia quase sempre. E essa fogueira impunha aos dançadores o esquema da nova. Essa razão porque podemos acreditar nessa verdade, porque a simática, a maioria das danças de roda da beira litoral nasceram na Alta, no bairro Alto Coimbrão, e são tanto mais puras quanto mais devem chegaram até nós. Então, se fizemos uma, é curioso que eu falando dessa dança, eu vou já dizer o nome dela, a Gravial, ao doutor Charles Vicar, sempre mais novo que eu disse, eu pretendo dançar esta dança nos meus tempos de Coimbra. E o mesmo disse, o muitíssimo juiz de direito, doutor José Calete, nós, as suas qualidades musicais, sei que é casado com a ilustre diretora do Trabalho dos Formatos Conjuntos de Autográficos Portugueses, que atuou há 15 anos na televisão, o Grupo de Cidades, e que me disse, mas esta dança ouvia-se sempre nos meus tempos, portanto, eu posso dizer, dancei muitas vezes na Lourdes Militares. Intitula-se Ai Graviol.
poderemos fazer, transferindo-nos deste palco lindo e deste espaço belo de Gil Vicente para a alta da cidade de Coimbra, onde vos aconselho vivamente o São João, o reviver as fogueiras com este grupo